Salve, salve galera, beleza pessoal? Galera, vamos entender como é que funciona a acentuação gráfica para concursos públicos. Vamos lá, fique comigo até o fim e eu tenho a plena convicção de que você a partir de hoje nunca mais vai errar uma questão deste assunto aqui, beleza? Pessoal, a meta deste vídeo aqui é chegar a 200 likes, beleza? Já mete o dedo aí no like, se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda e vamos gabaritar as provas de português aqui no canal Português Simplificado, beleza? Vamos lá, acentuação gráfica. Acentuação gráfica. prof.lucasprof01. Pessoal, eis aqui meu Instagram. Quem quiser me seguir lá, sinta-se à vontade, beleza? Galera, a acentuação trata da correta colocação de sinais gráficos nas palavras. Depois desse básico conceito, para que você, caro aluno, não erre uma questão de acentuação, que sempre cai em prova, é preciso conhecer bem a posição da sílaba tônica das palavras. Pois é, aquele sonzinho que sai com maior força quando pronunciamos uma palavra. Por exemplo, a palavra casa. Qual é a sílaba tônica de casa? Veja que é esse K, o som que sai com maior força. Casa, ou seja, CA, sílaba tônica. K e SA é a sílaba átona. A átona é aquela que sai com menor intensidade, beleza? Casa. Dito isso, você precisa decorar as seguintes regras para não errar uma questão de acentuação. Professor, existem muitas regras? Pessoal, basicamente 7. Quais sejam? A regra de acentuação para os monossílabos tônicos, a regra de acentuação para as proparoxítonas, a regra de acentuação para as paroxítonas, a regra de acentuação para as oxítonas, a regra de acentuação para os hiatos tônicos, I e U, certo? Regra de acentuação para os ditongos abertos e regra de acentuação para os hiatos E, EM e O. Beleza? Pessoal, sabendo disso aqui, principalmente as 4 primeiras regras. Monossílabos tônicos, proparoxítona, paroxítona e oxítona. Certo? Essencialmente. Beleza? Vamos lá. Dê mais atenção para as 4 primeiras regras, pois elas costumam ser mais cobradas em acentuação. Vamos lá, pessoal. Primeira regra. Regra para os monossílabos tônicos. Acentuam-se as palavras terminadas em A, E, O. Regra mnemônica, papé-pó. Seguido ou não de S. Beleza? Veja. Ma, traz, pé, mês, só, pois. Café, certo? Monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Ok? Por que tu não recebe acento? Porque tu é um monossílabo tônico terminado em U. E o U não entra na regra. Beleza? Ok? Safo? Tranquilidade? Segunda regra, pessoal. Regra de acentuação para as proparoxítonas. Pessoal, todas as proparoxítonas são acentuadas, certo? Perceba que quando o acento recai na última sílaba, por exemplo, aqui, ó, se o acento tivesse aqui, ó, DO. Quando o acento recai na última sílaba da palavra, chamamos oxítona. Se o acento recair na penúltima sílaba, certo? Sempre do final da palavra para o início. Sempre do fim para o início. Ok? Ou seja, no fim, acento no fim, oxítona. Última sílaba, oxítona. Penúltima sílaba, paroxítona. Antepenúltima sílaba, proparoxítona. Perceba que as proparoxítonas, todas são acentuadas e o acento vai recair na penúltima sílaba. Beleza? Última, oxítona. Penúltima, paroxítona. Antepenúltima. Ok? Antepenúltima. Tranquilo? Veja, fígado. Fígado. Eu não digo figado nem figadó. Não, é fígado. É na antepenúltima sílaba. Ok? Todas são acentuadas. Fígado, máscara, álibi, místico, ápice, náufrago, zênite, seríssimo, friíssimo.
Ok? Qual é a regra? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Beleza? Beleza. Agora, vamos entender a regra que mais cai em concursos públicos. Ok? Lembrando que 70% das palavras na língua portuguesa, elas são paroxítonas. Certo? Outros 20% são oxítona. E apenas 10% das palavras são proparoxítonas. Beleza? Beleza. Regra de acentuação para as paroxítonas. Pessoal, normalmente, Lucas, eu particularmente, a regra que eu uso, entenda isso, a regra que eu uso para acentuar as oxítonas, eu uso para não acentuar as paroxítonas. Só assim eu não vou ter de decorar tudo isso, ok? É um outro caminho. Mas os caminhos que as gramáticas ensinam é o que está aqui. E claro, é o que eu vou ter que ensinar. Mas eu, particularmente, eu uso a regra que acentua as oxítonas para não acentuar as paroxítonas, ok? Vocês vão ver isso agora. Regra de acentuação para paroxítonas. Acentuam-se as terminadas em ditongo crescente ou decrescente, seguido ou não de S. As que terminam em ão, seguido ou não de S. An, seguido ou não de S. Tritongo e qualquer outra terminação. Como assim? L, N, 1, R, ON, NS, X, I, IS, US, PS. Exceto as terminadas em AS, ES, OS e em, o seu plural. Bom, eu sei que a regra que usamos para acentuar as oxítonas é esta daqui. Certo? Ora, se eu uso esta regra para acentuar as oxítonas, eu vou usar a mesma regra para não acentuar as paroxítonas. Certo? Perceba, exceto as que terminam na terminação das oxítonas. Foi o que eu acabei de dizer. Ok? Perceba, história. Veja que história é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Beleza? Cari, paroxítona terminada em ditongo. Jockey, paroxítona terminada em ditongo. Órgão, paroxítona terminada em ão. Órfã, paroxítona terminada em an. Ímãs, paroxítona terminada em an. Águan, paroxítona terminada em tritongo, certo? Semivogal, vogal, semivogal, ok? Enxáguem, paroxítona terminada em tritongo. Fácil, paroxítona terminada em L. Glúten, paroxítona terminada em N. Fórum, paroxítona terminada em 1. Caráter, paroxítona terminada em R. Radon, paroxítona terminada em on. Prótons, paroxítona terminada em NS. Tórax, paroxítona terminada em X. Júri, paroxítona terminada em I. Lápis, paroxítona terminada em IS. Vírus, paroxítona terminada em US. Fórceps, paroxítona terminada em PS. Ok? Agora eu pergunto, por que empate não recebe acento? Porque é uma paroxítona terminada em E. E veja, se termina em E, eu não acentuo. Certo? Ok? Ok. Cuidado. A palavra hífen é acentuada porque termina em N. Ok? Paroxítona terminada em N. Mas hífens, veja, hífens não é acentuada porque termina em ENS. E veja, ENS está aqui, ó. Eu não acentuo. Ok? A paroxítona que termina em ENS não recebe acento. Beleza? É bom dizer que as palavras terminadas em N tem dois tipos de plural. Com S ou com ES, podendo então ser pluralizadas como proparoxítona. Hífenes, pólenes e abdômenes. Certo? Hífenes, pólenes e
abdômenes. Preste atenção aqui agora. Regra de acentuação para as oxítonas. A regra que eu uso para não acentuar as paroxítonas, eu vou usar para acentuar as oxítonas. Beleza? Percebam. Acentuam-se as terminadas em A, E, O e EM, seguidas ou não de plural. Beleza? Perceba. Sofá, oxítono terminado em A. Axé, oxítono terminado em E. Bongo, oxítono terminado em O. Vintém, oxítono terminado em EM. Ok? Detalhe. Quando se vai acentuar um verbo oxítono, ignoram-se os pronomes oblíquos átonos ligados a ele. Exemplo. Comprá-las, ignora o las. Certo? Comprá-la. Veja que é um verbo oxítono. Ok? Porque termina em A. Revê-lo, ignora o lo. Veja que é um verbo oxítono porque termina em E. Aqui, ó, na regra. Mantém-no, ignora o no. Veja que é um verbo oxítono porque termina em em. Então recebem acento. Beleza? Mera curiosidade. Não confunda axe, pronúncia axe, para oxítono com axé, oxítono. Certo? Veja que aqui é um X com som de KS. A esse fenômeno dá-se o nome de dífono. É o X com som de KS. Ok? Perceba, axé, tóxico, táxi, dífono. Regra de acentuação para os hiatos tônicos. Acentuam-se com acento agudo as vogais I e U, tônicas, seguidas, sempre segunda vogal do hiato. Pessoal, I ou U, tônicos, é sempre segunda vogal do hiato. Beleza? Anota isso. Isoladas ou seguidas de S na mesma sílaba quando forem hiatos. No hiato, pessoal, as vogais elas vão se separar. Que nem sa, u, de. Sa, i, da. Ba, u. Elas não podem ficar juntas na separação silábica. Beleza? Perceba. Sa, u, de. O U é acentuado. Porque forma hiato com a vogal A. Sa, i, da. Veja que o I forma hiato com A. Certo? Balaustre. Veja que o US forma hiato com A. Certo? Veja, sempre acentuado. U, I, us, is, u, i. Ok? Por exemplo, se eu for pegar palavras que se repitam, que nem chita, aí não recebe acento. Ok? Essas vogais repetidas que formam hiato não recebem acento. Por exemplo, barrainha. O I também, o I seguido de NH não recebe acento. Existem algumas regras, beleza? Ou seja, saúde, saída, balaustre, faísca, baú, açaí, aí são hiatos, portanto, recebem acento, beleza? Anota aí, a regra dos hiatos, anota isso, pessoal, só se aplica a palavras paroxítonas e oxítonas, e nunca proparoxítonas, pessoal. Por isso a palavra veículos recebe acento tão somente pela regra das proparoxítonas. Pessoal, certa vez o CESP perguntou qual era a regra de acentuação para a palavra veículo. E a banca considerou hiato. Não é hiato, beleza? Porque depois do novo acordo, que passou a vigorar em 2009, o hiato só recai, a palavra só é acentuada pela regra do hiato em paroxítona e oxítona. Perceba que veículo é uma palavra proparoxítona. Perceba, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então, veículo recebe acento tão somente pela regra das proparoxítonas. Professor, mas não existe um hiato? Sim, existe um hiato, mas não é pela regra dos hiatos. Hiato, a regra dos hiatos só acentua
oxítono e paroxítono. Beleza? Anote isso aí. 6. Regra de acentuação para os ditongos abertos. Pessoal, outra ideia que cai muito em concurso público. Foque aqui agora. Beleza? Acentuam-se os ditongos abertos ei, el, oi, seguidos ou não de S. Beleza? Céu, mês, góis, coronéis, troféu, herói, meia, destrói, aracnóide. Ok? Beleza? Anota o seguinte. Segundo a nova ortografia, nas palavras paroxítonas com ditongos abertos, ou seja, ei, el, oi, em paroxítonas, não ocorre mais acento gráfico. Como ideia, Coreia, estreia, jiboia, paranoia, porque são paroxítonas que detêm, pessoal, esse ditongo aberto. Beleza? Anota isso. As únicas exceções são as paroxítonas terminadas em R. É por isso que em destroyer, o destroyer, esse oi da paroxítona é acentuada. Por quê? Porque é uma paroxítona terminada em R. E em ditongo crescente das paroxítonas, como por exemplo em aracnoideo, esferoideo. Veja que o ditongo, pessoal, aí é um ditongo crescente, ok? Tá aqui, ó. Ditongo crescente, beleza? Vamos lá, pessoal. Regra de acentuação para os hiatos. E, em e o. Antigamente, pessoal, antes do novo acordo entrar em vigência, acentuava-se, por exemplo, enjoo, esse primeiro o era acentuado. Creem, esse primeiro e era acentuado. Voo, o primeiro o era acentuado. Não existe mais acento, beleza? Não se acentua mais com circunflexo a primeira vogal dos hiatos. O, e, em. Nos verbos crer, dar, ler, ver. Exceção à regra, tá aqui essa palavra. Erum. Ok? É a única exceção à regra. Por exemplo, enjoo não se acentua mais aqui, ó. Voo não se acentua mais aqui, ó. Creem não se acentua mais aqui, pessoal. Descreem não se acentua mais aqui. Dei não se acentua mais. Relei não se acentua mais. Vei não se acentua mais. E prevei não se acentua mais, beleza? Perceba que se vocês souberem disso, pessoal, isso basta para acertar uma questão de acentuação na prova. Pessoal, veja que são poucas regras, certo? Tá tudo aqui no material, um material bem enxuto. Se vocês fizerem isso, estudarem esse material e praticarem muitas questões, já era. A acentuação nunca mais será um calcanhar de Aquiles nas provas, beleza? Se o conteúdo, pessoal, foi útil a vocês, se inscreve no canal, deixa aí seu like, compartilha o conteúdo para outras pessoas e até a próxima, pessoal. Grande abraço e bons estudos.